Para a igreja. Está fraca? Pode Senhor para a igreja. Amém, maravilha. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Eu quero ler o versículo de número 6. Lucas capítulo 15, versículo de número 6. Diz assim: melhor, vamos ler a partir do versículo de número 8. Lucas capítulo 15, versículo de número 8. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até que venha achar? Verso 9: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Assentai-vos, por favor. Queridos, estou muito feliz nesta oportunidade que Deus nos concede. Eu quero louvar a Deus primeiramente por tudo quanto tem feito na minha vida, por tudo quanto tem acontecido. Deus, Ele é soberano. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja dada honras e glórias eternamente. Amém? Louvar a Deus também por esta vitória que o Senhor tem nos concedido. Agradecer a minha querida e amada esposa, porque ela sempre fala, sempre me incentiva, a continuar a trajetória, e ela sempre fala comigo que Deus vai nos colocar ainda em lugares muito grandes, e a gente já tem trilhado tantos lugares. Deus tem colocado a gente em tantos lugares assim, para ministrar a palavra de Deus, que a gente nem imaginava ir, que a gente nem imaginava pisar, lugares que pessoas almejavam ministrar a palavra. E na simplicidade Deus me coloca lá para trazer uma palavra para os corações. Por isso eu quero ser grato a ela, por tudo estar ali também a minha mãe, que desde o ventre da minha mãe o Senhor me chamou para esta obra. Esta semana foi semana de recordações para mim, porque eu me lembro quando eu era pequenininho e 5 horas da manhã eu levantava com minha mãe e ia para... na Bahia a gente chamava de matutino, a oração matutina. A gente levantava 5 horas da manhã e até 6 horas da manhã, um monte de irmãs, e só eu com 9 anos de idade lá orando de joelho. Mas que Deus seja louvado, a Ele toda a honra. Agora o pastor Ribamar, muito obrigado também pela confiança, pela confiança. Eu já te falei em off que o Senhor pode contar comigo, tá? Aos pastores, Deus abençoe de uma forma poderosa, o pastor João Beto, o pastor Adilson, todos os irmãos. Raul, você está bonita esse terno aí. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs aqui que abraçaram a minha família. Pode ter certeza que cada um dos irmãos aqui mora no nosso coração, sem acepção de pessoas, tanto aqueles que a gente costuma falar mais, quanto aqueles que a gente não tem tanta intimidade, mas nem por causa disso você deixa de não morar nos nossos corações, Cada jovem, cada irmã, que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Vamos para a palavra agora. Você está desejoso de ouvir uma palavra? Diga amém. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, ou de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, vai narrar uma história que vai trazer sobre
o nosso entendimento, o nosso coração, algo da parte de Deus nessa noite. No capítulo 15 de Lucas, no seu versículo de número 1, a Bíblia vai narrar da seguinte forma: que os publicanos e pecadores eles vêm até Jesus para ouvir a mensagem de Jesus, o que Jesus tem a dizer, o que Jesus tem a falar. E existia também algumas classes sociais que Lucas vai relatar no capítulo 15, como a classe dos fariseus e os escribas, que em vez de ir para ouvir a palavra de Jesus, eles estão indo para murmurar, e a murmuração deles é clara. O próprio Lucas descreve dizendo que os fariseus e os escribas dizem: este recebe pecadores e come com eles. Só que o interessante, quando Lucas começa a escrever o capítulo 15, Lucas vai dizer algumas classes de homens que habitavam na terra na época de Jesus. Ele vai dizer que os publicanos e pecadores achegam-se a Jesus para ouvir a pregação da palavra. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Porém, na época de Jesus, eu queria que você prestasse muita atenção. Na época de Jesus, em que Jesus estava na terra, havia dois tipos de publicanos. Havia os publicanos gerais e os publicanos delegados. Os publicanos gerais eram aqueles que cuidavam de todo o ouro do Império Romano. Já os publicanos delegados eram os que ficavam em cada província coletando os impostos e levando para estes publicanos gerais, que cuidava de todo o império, ou de todo o ouro romano. Só que no versículo de número 2, os fariseus e escribas achegam-se a Jesus para murmurar. E quem eram os fariseus? Ou quem são os fariseus? E quem são também os escribas? Os fariseus eram um grupo religioso que seguia rigorosamente a lei de Moisés e as tradições. Já os escribas escreviam e interpretavam a lei de Moisés, a Torá. Porém, Lucas vai começar a discorrer que os fariseus e os escribas estão murmurando e dizendo: olha, ele recebe pecadores e come com eles. Porém, Lucas, isso aqui eu quero frisar nessa noite, porque muitas das vezes passa despercebido a nós que somos leitores bíblicos, vai dizer de outra classe de pessoas que, além dos publicanos, se ajunta para ouvir Jesus pregar. Lucas vai destacar no seu versículo de número 1, que além dos publicanos, os pecadores também se achegam para ouvir a mensagem que Jesus está pregando. Porém, quem são os pecadores mediante o que Lucas no capítulo 15 escreve? Eram os paralíticos, eram os cegos, eram os coxos, eram os mancos,
Estes eram os pecadores, segundo a Bíblia estava qualificando no contexto de Lucas capítulo 15. Porém, eu fiquei meditando no que Lucas escreve, qual é o motivo que Lucas vai escrever a respeito desta classe de pessoas. E o Espírito Santo me fez entender que todas as vezes que Jesus estava pregando, daí, essa classe de pessoas sempre existiu. Quando Jesus pregava, cegos havia para ouvir Jesus pregar, paralíticos tinham para ouvir Jesus ministrar a palavra. Porém, quando você vai ler na Bíblia Sagrada, dificilmente você vai ver alguém paralítico que ouve a pregação de Jesus voltar para casa paralítico. Dificilmente você vai ver alguém que é cego ouvindo a pregação do Evangelho voltar para casa continuando sendo cego. É por isso que Lucas vai escrever a importância dessas classes de pessoas no capítulo 15. Eu lembro-me que um dia chamou Jesus para ir em um velório, no velório de seu amigo chamado Lázaro. E a única coisa que Jesus disse quando chegou perto do túmulo foi: Lázaro, saia para fora. Eu lembro-me que um dia Jesus entrou em uma porta no tanque chamado Betesda, e havia ali um paralítico que há 38 anos não andava. E Jesus disse: se coloque de pé, levanta-te e anda. Porque dificilmente alguém que está enfermo volta para casa com a mesma enfermidade. Eu não sei se você tem percebido, mas desde o início do culto existe uma atmosfera diferente aqui nessa noite. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar, mas você vai voltar para a tua casa com aquilo que você veio buscar. Você que acredita, levanta a tua mão assim para confirmar. Aleluia. Lucas vai continuar escrevendo, e quando Lucas dá o detalhe que os fariseus e escribas estão murmurando, dizendo: olha, ele diz que é o Messias, mas se assenta com pecadores e come com eles. Jesus vai lhe dizer uma parábola, e a parábola que Jesus vai contar é esta: qual homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai após a perdida, até, olha o detalhe bíblico, até que venha achar, ou seja, ele não volta para casa se não achar a ovelha. É Jesus dizendo para você nessa noite: ele não desiste de você. E o texto vai continuar nos dizendo: e esse homem que foi após a ovelha perdida, achando-a, coloca sobre os seus ombros cheios de júbilo e volta para casa. E chegando em casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a ovelha perdida. E Lucas vai continuar dizendo: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. No versículo de número 8, e é aqui que eu quero começar a pregação do Evangelho para você nessa noite. Jesus vai continuar dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? 10, perdendo uma,
acende a candeia e procura diligentemente até que venha achá-la. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo de número 8. E eu quero voltar lá para os irmãos entenderem a profundidade da palavra de Deus. E eu quero repetir aqui para os irmãos o versículo de número 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até que venha achar? Deixe-me eu explicar este versículo para você, e não deixe que nada roube a sua atenção. Deixe-me eu te explicar algo que Deus colocou no meu coração. A dracma perdida era um antigo peso monetário grego, que também equivalente ao denário romano. Porém, a dracma podia ser de prata ou de ouro. A dracma não era qualquer moeda. A dracma era uma moeda de muitíssimo valor, que também era equivalente a um dia de trabalho, em trabalho pesado, trabalho de suor, de derramar suor. Perceba que o versículo está destacando a figura de uma mulher, porque a Bíblia está dizendo qual a mulher que, perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa diligentemente até que venha a achá-la. Detalhe da história, e preste atenção: as mulheres na época de Jesus, as mulheres casadas andavam com um tipo de grinalda na cabeça, e justamente essas grinalda eram acompanhadas de 10 moedas, e estas 10 moedas que acompanhavam a grinalda na cabeça da mulher, justamente eram as dracmas, o valor da dracma, a moeda dracma, e elas andavam ou ganhavam a dracma perdida no dia do seu casamento, dado pelo seu noivo, como parte do dote. Agora perceba, a grinalda na cabeça da mulher, quando o noivo colocava sobre a cabeça dela, estava nítido diante da casa da noiva, diante da sociedade, diante da onde ela morava, que aquela mulher estava reservada, separada, exclusivamente para o noivo. Eu não sei se você entendeu, mas deixe eu te falar: sobre a tua cabeça existe uma grinalda com valores que o grandão da Galileia, o noivo verdadeiro, colocou sobre a tua cabeça e está falando para você: você é minha separada, você é meu separado. Não se embarace com os embaraços da vida. O Senhor te separou, o Senhor te separou, o Senhor te separou. Você é noiva do Senhor, Deus separou você. Só quem acredita nesta palavra, levante a mão
em dizer que esta mulher perdeu uma dracma. Quantas? Uma. Se ela ganhava as moedas como dote do noivo de casamento, e a posição que as dracmas deveriam estar era na cabeça. Porém o texto vai nos informar que ela perdeu a dracma, uma dracma. Se ela perdeu uma dracma, onde a dracma estava? Não estava no estado original, onde deveria estar, que era na cabeça. Aí Deus colocou isso aqui no meu coração. Tem muita gente que era para estar por cima e está por. Tem muita gente que era para estar de pé e está cá. Aí o Senhor está me usando nessa noite para liberar uma palavra para você nessa noite. Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça. O teu lugar é lugar de estar na posição em que Deus quer que você esteja. Esta palavra não é para comover o teu coração, não. É para trazer edificação. Chega de estar por baixo. Você é a dracma, aleluia, que Deus colocou para estar por cima. Para estar por cima. Aí Deus está falando nessa noite. Chega de estar no chão. Nessa noite Deus vai levantar algumas pessoas com poder, com autoridade. Deus vai te levantar nessa noite e vai te colocar por cima, por cima, por cima. Não era para você estar embaixo, é para você estar por cima. Só que ela perdeu a dracma, ela perdeu o valor que ela ganhou do noivo. Ela perdeu aquilo que não era para perder. Um dia desse eu vi a frase de um jovem que postou: como é difícil um jovem que sai da presença de Deus retornar. Porque uma vez que você perdeu a intimidade, para você buscar novamente é difícil. Uma vez que você está por cima, se você cair, para voltar a estar por cima é difícil, querido. Só que ela perde a dracma. Só que o texto vai dizer, primeiro, ela não vai procurar a dracma. O texto diz, ela acende a candeia. Acende a candeia nessa noite. Para a candeia pegar fogo tem que ter azeite. Sabe o que está faltando nas nossas candeias? Azeite. Azeite não que vem da terra, azeite que vem dos céus. É por isso que tem muita gente que foi chamada para estar por cima e está por baixo e caiu hoje porque deixou o azeite faltar. Tem azeite nessa noite sendo derramada para você, para esta igreja. Deixe o azeite, aleluia, encher a candeia nessa noite. Acenda a candeia com a palavra de Deus e procure o que você perdeu. Procure o que você perdeu. Ele volta, mas está escuro. Acende a candeia, vá em frente, levante a cabeça, porque Deus te chamou para uma obra. Acende a candeia e procura aquilo que você perdeu. Só que o texto diz que quando ela acha a candeia, ela chama as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Eu anotei isso aqui, porque a gente tem que saber quem é amigo nosso de verdade. Só amigos de verdade se alegra com a conquista do outro, porque a conquista de um amigo não apaga a sua luz, mas fortalece o brilho de todos ao redor. Quer saber se alguém é seu amigo de verdade? É quando ele saber que você recebeu uma vitória. Veja se o rosto dele está formoso em sorriso, ou qual será a reação dele. Não se engane. Ré, Jó, Ré, Mi, Fá, Si, A, Canto, Ré.
Quer saber se ele é seu amigo de verdade? Não se iluda com um sorriso. Todo mundo pode sorrir, mas o coração, o sentimento pode ser outro. É manchúria séria. Quer um conselho? Não se impressione com elogio. Acenda a candeia e procura aquilo que você perdeu nessa noite. Levante a mão que eu vou profetizar aqui nessa noite. Levante a mão. Eu estou sentindo o fogo do Espírito. Nessa noite você que caiu, o Senhor vai te levantar, vai te erguer. Eu não sei o que você perdeu, se foi a intimidade, se foi a unção, se foi o dom da palavra. Eu não sei o que você perdeu, se há muito tempo você não ora, se há muito tempo você não prega, se há muito tempo você não canta. O Espírito de Deus te levanta hoje para a glória de Deus. E detalhe, Lucas começa escrevendo que ela perdeu, mas não ficou perdido para a vida toda. Ela achou, porque aquilo que é teu não dá em outro. Aquilo que Deus te deu, daí não dá em mim. E aquilo que Deus me deu, também não dá em você. É exclusivo seu. Ela perdeu. Ela perdeu, mas achou a dracma. Não ficou a vida toda perdida. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Você perdeu, mas não vai ficar fora da tua cabeça a vida toda. Existe uma promessa sendo liberada para esta igreja. O Espírito de Deus estar aqui nessa noite e está colocando nas tuas mãos de novo o que não era para você perder. Está colocando sobre as tuas mãos de novo o que não era para você perder. Porque muitas das vezes, hoje mesmo eu orei à tarde em casa, derramei lágrimas, falei com Deus. Muitas das vezes a gente ora e não sente nada, mas tem dia que o céu desce. Tem um quarto lá de cima, mas eu gosto de orar no quarto de baixo. E quando minha esposa está lá, eu peço licença a ela e oro, porque eu sinto Deus ali naquele ambiente. E Deus trouxe justamente a minha memória de coisas na trajetória que por deslize a gente perde. Talvez aconteça a mesma história com você, né, Jadiel? Talvez o tempo vai passando, o amor vai se esfriando, a gente começa fervoroso, o trem vai desandando e você perde aquilo que não era para perder. Tem muita coisa aqui nesta noite acontecendo no mundo espiritual. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou devolver para você de volta aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu, talvez foi uma intimidade que você tinha com Deus. Talvez aquela intimidade que você orava e sentia a presença de Deus. Talvez é o dom da palavra que você não prega mais, ou o dom do louvor que você resolveu ficar quietinho no banco. Ah, mas eu era assim, Erivaldo, eu fazia isto, mas eu ouvi alguma coisa e me entristeceu. Ei, querido, acende a candeia, esquece os falatórios, acende a candeia. Acende a candeia nessa noite. Vai procurar, o Espírito Santo está lhe dando oportunidade nessa noite de procurar nas ruas dos teus pensamentos aonde foi que você perdeu o valor que Deus te deu. Ah, mas eu era um jovem assim, Erivaldo, na minha cidade eu falava em língua, entrava no manto, entrava no mistério. Por que aqui não? O Deus de lá é o mesmo daqui. Mas na outra igreja eu fazia aquilo. E por que aqui não? O mesmo Deus que bradava lá é o mesmo Deus que eu prego aqui. Enquanto eu prego aqui, eu estou vendo gente chorando. É o Espírito Santo colocando sobre você a
a dracma que você perdeu.